Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de entender o que é a matriz inversa de ordem 2, como é que funciona, quais contas você tem que fazer para chegar a ela, porque numa aula que eu acabei de fazer sobre álgebra linear, esbarrei nisso aí e percebi que eu poderia ter explicado um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos a ele. Bem, o que é uma matriz inversa? Você tem uma matriz inversa que, se você multiplicar por uma matriz qualquer, é igual a matriz qualquer vezes a matriz inversa, e não importa a ordem, tá? Uma coisa que nem sempre acontece com matrizes, porque A vezes B não é necessariamente igual a B vezes A, quando se trata de matrizes. Não importa a ordem aí, você vai encontrar a matriz identidade, tá? Da mesma forma que se você multiplicar A pelo inverso de A, vai ser igual a 1. Tá? E quem é a matriz identidade? A matriz identidade de ordem 2, no caso é 1, 0, 0, 1, no qual na diagonal principal você tem uns, e em todo o resto você tem 0, e no caso específico da matriz 2 por 2, os zeros vão ser a matriz, vão ser a diagonal secundária. Beleza até aí, pessoal? Tá, isso aí, pelo menos você sabe o que é. Agora, como é que você encontra ela? Bem, tem uma macetão, né? Se você tem a matriz ABCD, você calcula o determinante, ou seja, diagonal principal, AD. Subtrai a diagonal secundária, BC, encontra o determinante. Vou usar o delta emprestado do nosso amigo Bhaskara aí. Né? E a tua matriz inversa vai ser 1 sobre delta. Aí você vai inverter a diagonal principal, onde era AD, vai ficar DA. E vai multiplicar por menos 1 a diagonal secundária, onde era B vai ficar menos B, onde era C vai ficar menos C. E vá lá, temos a nossa matriz inversa. Uma das consequências disso é que, como você vai estar 1 sobre delta, e aí, caso a gente esteja trabalhando com números, trabalhando com números reais, você não pode dividir por 0. Então, o teu determinante aqui, essa continha aqui, tem que ser necessariamente diferente de 0. Legal? Tá até pensando em botar aqui assim uma exclamação para a gente não esquecer, só que a exclamação vai tornar isso aí fatorial de 0, que não é igual a 0. Então, é só uma coisa assim para a gente colocar, ó, importante, tá? Um asterisco aí para a gente poder lembrar disso. Então, a primeira coisa, você calcula o determinante dessa criança. Se for igual a 0, não dá para inverter. Beleza, pessoal? Vamos meter o braço aí para ver como é que fica. Eu tenho a matriz A com coeficientes conhecidos, A, B, C, D, e a matriz inversa com coeficientes desconhecidos, né? Então passa a ser incógnitas, W, X, Y, Z. Quando eu multiplico uma pela outra ou outra pela uma, eu encontro a matriz identidade 1, 0, 0, 1. Legal? Então, eu fiz essa conta aqui, né? Como é um sistema de equações de primeiro grau, fiz ela aqui de maneira convencional, né? Então, quais contas a gente fez aqui para eu mostrar para vocês? Multipliquei esse por esse, então AW mais BY é igual a 1. Achei a minha primeira linha. Então fica CW mais DY é igual a 0. Achei a segunda linha. Nessa segunda linha fiz a substituição, isolei o W. Joguei o W na primeira linha. Encontrei a solução para Y e encontrei a solução para W. Sendo que, quando eu esbarrei em AD menos BC, eu chamei de delta, que é o determinante da matriz. Aqui AD e aqui BC. Legal? Então, se você fizer esse sisteminha, você encontra esse resultado aí e já começa a ficar parecido com aquilo que a gente conversou lá. Você pode fazer isso também para achar os valores de X e Z. Só que para poder esquentar os motores para você, para uma outra ideia que eu quero discutir, eu fiz esse mesmo sistema de uma maneira um pouquinho diferente. Primeiro achei o sistema. Como é que a gente fez? Ó, AX, BZ igual a 0, CX, DZ somados igual a 1. Então tem o meu sistema. Ao invés de fazer da maneira convencional, fiz essa matriz com um tracinho aqui, com a seguinte ideia.
Se eu transformar essa matriz daqui na identidade, aqui eu vou ter meus resultados para x e z. Então, vamos fazendo as transformações lineares aí para encontrar o resultado. Se você não está à vontade e quer resolver assim, o resultado é o mesmíssimo, não muda nada, tá? E assim, até te convido a pegar e testar a tua mão e fazer a solução da maneira convencional, caso assim você queira. Mas, como aqui eu acredito que seja algo novo para muita gente, vamos fazer as transformações de maneira mais cuidadosa, tá? Então, ó, cheguei a essa matriz aqui, ó, só com os coeficientes AB0, CD1. Enxergar aqui? Na verdade, são as mesmas contas que a gente faz aqui, tá? Então, ó, vou manter a primeira linha, tá aqui ela, e vou multiplicar a primeira linha por menos C, a segunda linha por A, porque quando eu somar menos C com multiplicar menos C com A e A com C, somadas esses dois resultados aqui, eu encontro esse zero. Então esse zero aí é onde eu quero chegar. Só que o que eu fiz de transformação vai ter que servir para os outros também. Então, ó, menos BC, tá ele aqui, ó. Mais AD, tá ele aqui. Tá? Só que isso aqui é o meu delta, AD, BC. Tá? Então, assim, já adiantando o raciocínio, eu substituí aqui por delta para não ficar com um monstrão aí para ficar trabalhando com a conta. Legal? E aqui, quem que ficou? Como eu multipliquei A por 1, menos C com 0, eu cheguei aqui a A. Tá? Então, cheguei aqui a A. Beleza? Então, ficou com essa carinha aqui. Então, na linha de baixo, a única coisa que eu fiz foi substituir meu AD por delta. E fiquei com A aqui. E na linha lá de cima, o que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar aqui por menos delta, vou multiplicar aqui por B e somar. Então, menos delta vezes A, está aqui. B vezes 0, não influi nem contribui, então fica menos delta sobre A. Aqui é um zero esperado, porque eu estou multiplicando B com menos delta e delta com B e somando. Por isso que eu chego ao zero, é onde eu quero chegar, porque eu quero ter aqui a diagonal secundária com zeros. Então vai ficar menos delta vezes zero é zero mesmo, A vezes B, AB. Então eu fiquei com essa criança daqui. Agora, tudo que eu tenho que fazer é dividir todo mundo, tá? Posso até cortar o A aqui e aqui. Dividir todo mundo na linha de cima. Dividir por menos delta. Então vai ficar 1, 0 e B menos B sobre delta. E dividir a linha de baixo por delta. Então fica 0, delta por delta dá 1, A por delta é A por delta mesmo. E aqui ficam os resultados de x menos b sobre delta e z A sobre delta. Legal? Então uma resolução diferente, um pouquinho diferente do convencional aí para a maioria de vocês, mas que os resultados são os mesmíssimos. Aí eu cheguei aqui, ó. Aonde é que a gente chegou? A gente chegou para determinar quanto é que é a minha matriz inversa diante de toda essa lógica aí. Quem é W? Vamos lá para aquelas primeiras contas. W é D sobre delta. Então, D sobre delta. Quem é X? Acabamos de fazer ele, né? Menos B sobre delta. Quem é Y? Menos C sobre delta. E quem é Z? A sobre delta. Então, nada me impede de eu colocar 1 sobre delta em evidência para poder fazer com que vocês enxerguem isso aí com maior facilidade. Aqui é D, aqui é menos B, aqui é menos C e aqui é A. Essa daí que é a minha matriz inversa. E o que você pode falar dela em relação ao original? Em relação ao original, a minha diagonal principal eu inverti.
onde era AD, ficou DA. E o que eu posso falar da minha diagonal secundária? A minha diagonal secundária, eu multipliquei por menos 1C e multipliquei por menos 1UB. Então, lembrando aí, ó, vamos voltar lá para o começo, que era o decoreba que a gente tinha. A diagonal principal inverte e a diagonal secundária multiplica todo mundo por menos 1 e você achou a sua matriz inversa. Legal? Então tá aí, bonitinho, tudo o que a gente queria falar sobre o assunto. Só que aí você fala que assim, Remo, seu cara pálida, você falou de um processo aí que só serve para a matriz 2x2. Não dá para deixar esse assunto por encerrado. Então tá bom. Vamos fazer um processo numa matriz 2x2. Já fiz assim, vou fazer assado. Vamos fazer de uma maneira diferente. Parecido com a lógica que a gente fez aqui. Só que as transformações lineares, elas em vez de levarem a um resultado, um x e um y aí, vão te levar a uma matriz identidade. Ou seja, vou transformando essa matriz para chegar à identidade. Quando essa transformação aqui me levar à matriz identidade, do lado de cá eu vou ter a matriz inversa. Legal? Vamos brincar com isso aí. Estão convidados, tá? Então vamos lá. Que tal multiplicar aqui por menos 4 e fazer as contas, né? Então vamos lá. Vou manter a linha de baixo. 3, 4, 0, 1. Não fiz nada. Agora aqui vai ser menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3 é menos 5. Menos 4 mais 4, 0. Bem, não é de se espantar, porque eu escolhi esse número justamente para que aqui fosse 0. Menos 4 mais 0, menos 4. E 0 mais 1 é 1 mesmo. Legal? Então vamos sumir com esse cara daqui. Que tal multiplicar aqui por 5 e aqui multiplicar por 3? Então vamos repetir a linha de cima. Então, menos 5, 0. Menos 4, 1. E aqui o que eu vou fazer? Ó, 15, na verdade, menos 15 mais 15, 0. 3 vezes 0, 0. Aqui eu tenho 20, né, que é 4 vezes 5. Aqui eu vou ter 0. 3 vezes 4, 12, só que é menos 12 porque está multiplicado por menos 1. Aqui eu vou ter 3 mais 5, 8. Legal? Bem, essa linha daqui eu posso dividir todo mundo por 4, né? Multiplicar por 1/4 aí, que aí o meu resultado vai ser mais simples, né? A linha de baixo. Então vou multiplicar ela por 1/4. Então vai ficar menos 5, 0, menos 4 e 1. E aqui vai ficar 0, 5, menos 3 e 2. Legal? Agora eu vou multiplicar essa matriz, a linha de cima, né, nessa matriz, por menos 1/5. E a de baixo eu vou multiplicar por 1/5. Então, eu vou ter a identidade, né? 1 e 0. E aqui eu vou ter menos 4 dividido por menos 5 é 4/5. 1 dividido por menos 1, multiplicado por menos 1/5 é menos 1/5. E aqui eu vou ter 0, 5 vezes 1/5, 1, menos 3/5 e 2/5. Legal? Então, mudar de cor aqui, porque eu cheguei à minha matriz inversa dessa daqui. Vamos dar uma conferida? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou botar 1/5 em evidência. E vai ficar 4, menos 1, menos 3 e 2. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente inverteu a diagonal principal e a gente multiplicou
a diagonal secundária por menos 1, que o que não é uma prova matemática, fica de uma maneira bastante intuitiva de que esse processo aqui todo me levou aqui à matriz inversa. Olha, gente, eu espero que vocês estejam vibrando aí junto comigo, porque coisa bonita, né? Como tudo se encaixa, né? Eu até entendo quem não é fã de exatas, mas a beleza que isso traz, poxa, não tem como negar, né, pessoal? É isso. Está dito, feito, mostrado. E assim, eu acho interessante que às vezes no curso superior, né, antes de me despedir, às vezes o cara chega e fala assim na aula, ó, tá aí, se é assim porque Deus quis, a demonstração não dá. Como não dá, cara, tá feito aqui, tá aqui para vocês. Então deixa eu me despedir que a Nica tá fazendo o maior escândalo. Fica todo mundo aí com aquele enorme abraço.